Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz, mais uma vez reunido com os irmãos, para juntos adorarmos o nome santo do Senhor nosso Deus. Porque todo poder, glória, honra são para Ele. Irmãos, hoje faz uns dias o irmão Adilson nos comunicou que estaríamos trazendo a palavra do Senhor. E aprovou o Senhor nos trazer um assunto a respeito da santidade. E eu vejo muita gente falando a respeito da santidade, mas alguns não sabem o que de fato a santidade significa. E nós vamos entender isso hoje. Porque Deus quer que nós sejamos santos. E a santidade tem um propósito. E a santidade tem um resultado. E o resultado da santidade sempre vai ser o céu. Sou grato pela confiança do pastor Ricardo, irmão Adilson, dos irmãos em nos ouvirem nessa noite. E abram suas Bíblias comigo. Filipenses, capítulo de número 2. Versículos 9, 10 e 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 9, 10 e 11. Eu vou começar a partir do fim e os irmãos me acompanham. A palavra do Senhor, Filipenses 2, 9, 10 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, de cada palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, da leitura oficial, Pai. Pai amado, nós somos gratos a Ti por cada oração que foi dirigida neste lugar, porque é o Senhor mesmo quem diz que a Tua casa será chamada casa de oração. E nós viemos aqui, Pai, todas as vezes, para nos prostrarmos diante de Ti e nos humilharmos, Senhor amado, diante da Tua glória. E nós Te pedimos que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações e nos sustentar e nos encher com Teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos esse texto ele vem de uma sequência, quando Paulo fala para a igreja de Filipos, na sua carta, a respeito do sentimento que houve em Cristo Jesus. Foi constatado que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Nós tomamos decisões emocionais e justificamos as nossas decisões com a lógica. Quer um exemplo? A mulher foi seduzida pela serpente porque queria ser como Deus. Apesar de Deus falar, são imagem e semelhança. E a serpente faz todo um processo de convencimento com a mulher. E quando chega para o homem, a mulher só dá o fruto para o homem e o homem come. Mudou nada, né? Não mudou nada daquela época para cá. Mas aquelas pessoas, naquele momento, aquele casal representava três coisas. A serpente representava o nosso desejo mundano. Ela trazia em si a figura do desejo. Por isso que quando Deus amaldiçoa a serpente, fala: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Repara uma coisa, pessoas que andam só em função de desejo. Os nossos desejos se resumem basicamente à alimentação e reprodução.
e tudo que você faz gira em torno disso. Se você come mal, se você come exageradamente, como é que é a tua saúde? Se você vive em função dos teus impulsos da parte sexual, como é que é a tua vida se você não consegue se controlar? Entendeu? Você se arrasta e come pó. Porque você não é capaz de controlar o teu desejo. Então a emoção ela surge para isso. É um instinto de sobrevivência e a lógica que representaria o homem ou o espírito, a lógica ela vai afirmar aquilo ou não. Mas Deus se comunica com você através da lógica para se conectar com a tua emoção. E através da tua emoção você controla o seu desejo e isso é viver em santidade. Deus te dá o propósito e você vive debaixo do propósito, aí você consegue controlar os teus impulsos. Pode reparar, sem nenhuma exceção, que todas as pessoas que não conseguem controlar os próprios impulsos, os próprios desejos, não têm um senso de propósito definido. E é justamente sobre isso que trata a santidade. Quando nós olhamos para Jesus e falamos assim, Deus o exaltou soberanamente, a gente vê Paulo descrevendo no comecinho, ele era na forma de Deus. Não usou por usurpação querer ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumiu a forma de servo, serviu, humilhou-se ainda mais até a morte, e morte de cruz. Na vida de Jesus, nós vemos o exemplo mais claro do que é viver em santidade. Irmão, repara uma coisa, alguém pode confundir viver em santidade com você viver num monastério, longe de tudo para não ter contato com o pecado. Quando a Bíblia fala que santidade é exatamente o oposto, é você estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Você vive no mundo, mas o mundo não exerce controle sobre você. Quando a gente olha para a palavra Messias, no original do hebraico, a gente vai ver, tem algumas matemáticas bíblicas, que não é mérito nosso ficar introduzindo esse tipo de coisa, mas a palavra Messias tem o mesmo significado numérico da palavra serpente, que é aquela serpente do jardim do Éden. Por que tem o mesmo significado? Porque o primeiro Adão, a serpente faz a proposta para ele e ele cede. O segundo, por que ele queria ser chamado de segundo Adão? Porque a serpente faz a mesma proposta, na mesma essência para ele, e ele não cede. Ele simplesmente não cede. Ele cumpre a missão da vida dele, do começo até o fim. Quando se fala de santidade, não está falando de você viver no mundo místico. A mente está no céu, mas ela trabalha na terra. Quer um exemplo disso? Quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, ele olha e fala assim, sejam cheios do Espírito, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E logo depois ele começa a falar, quem é cheio do Espírito é um bom pai, não provoca ir os seus filhos. Quem é cheio do Espírito é um bom filho, não irrita o seu pai, não desonra o seu pai. Quem é cheio do Espírito é um bom marido, ele cuida da esposa, ele dá a vida pela esposa. Quem é cheio do Espírito é uma boa esposa. Ela é motivo de orgulho, de honra para o seu marido. Ser cheio do Espírito de Deus é você ter uma vida prática no mundo físico. Quem é cheio do Espírito é um bom patrão, quem é cheio do Espírito é um bom funcionário. Quem é cheio do Espírito é um bom ser humano. No judaísmo, tem uma letra chamada tzadik. E o tzadik, ele tem um significado que ele representa o homem santo, ou a santidade. Existe uma letra no alfabeto hebraico. E ela representa a essência da santidade.
E diz que existem algumas pessoas que alcançam esse status, só que não são todas as pessoas, é um número muito pequeno, que consegue alcançar o grau elevado da santidade. Jesus nos traz o primeiro exemplo de uma vida em santidade. Os discípulos, só que ele não conseguiu ser só santo, como ele conseguiu reproduzir a ideia do que é ser santo, e todos os discípulos dele viviam em santidade e por isso obtinham os resultados. Uma das coisas que representa essa letra da santidade dessa pessoa santa é: os milagres acompanham ela. Por quê? Porque Deus ouve a oração dela mais do que ouve dos outros. Jesus falou uma coisa: eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir o propósito, a missão dada pelo meu Pai. E dentro desse princípio da santidade, se você vive a sua vida para cumprir, para fazer valer a vontade do seu Pai, então a sua vontade se torna a vontade dele. Então quando você ora, o milagre acontece. Quando você quer uma cura, ele quer a cura. Por isso a cura acontece. Quando você quer a vitória, ele quer a vitória. Por isso a vitória acontece, por isso você vence. Só que a gente precisa seguir alguns princípios para viver essa vida de santidade. Irmãos, quando se fala de santidade, a gente não pode falar da santidade sem falar da consagração. Êxodo capítulo 39 e 30, existe um texto muito específico de uma parte da roupa do sumo sacerdote, que era uma lâmina de ouro, que era prendida numa corrente que parecia lembrava uma coroa. E nessa lâmina de ouro que ficava na testa, entre os olhos, estava escrita a palavra santidade ao Senhor. Por que que essa inscrição estava bem na testa do sumo sacerdote sobre a mitra dele? Porque todas as vezes que o sacerdote fosse olhar no espelho, ele lia santidade ao Senhor. Por que ficar na testa? Porque é aqui que a gente toma todas as decisões, baseados em todo o nosso histórico de vida, baseado em toda a informação que nós acumulamos ao longo da nossa vida, todas as nossas experiências. Então, todas as experiências da sua vida têm que passar por esse filtro: santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 39, versículo 30, fala assim: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Entende uma coisa? A Bíblia fala que nós somos o sacerdócio santo. Então, se você é sacerdócio de Deus, se você foi santificado, separado, lavado pelo sangue, você tem que entender que você não foi consagrado à toa. Você foi consagrado para um serviço. Não existe o processo da santidade sem propósito. Beleza, fomos separados para quê? Santidade é separação. No meio de centenas, dezenas, milhares de caixas de som que foram compradas numa loja, essa aqui foi escolhida, comprada, separada, entregue e preparada para conduzir uma adoração. Muitas caixas iguais a essa foram para os shows da vida. Muitas caixas iguais a essa foram para baladas.
Muitas caixas iguais a essa estão promovendo músicas que denigrem a imagem do ser humano, que destroem relacionamentos. Mas essa caixa aqui está promovendo a pregação da palavra, está promovendo a adoração ao Senhor. Ela foi separada e consagrada exclusivamente para isso. Entende que tem muita gente igual a você, tem muita gente igual a mim, com as melhores capacidades do que você, estão usando as suas capacidades para o mal, estão usando suas vozes para o mal, estão usando os seus dons naturais para o mal, mas você foi separado, foi comprado, foi preparado para estar aqui louvando o nome do Senhor, trabalhando em prol do reino de Deus, se preparando para resgatar vidas e para encontrar com o noivo. Mas tem que ter uma coisa: você precisa ser selado, é gravura de selo, não é pintura. Santidade ao Senhor. As tuas palavras têm que dirigir santidade ao Senhor. As tuas ações têm que dirigir santidade ao Senhor. Os teus objetivos, as tuas metas de vida têm que dirigir santidade ao Senhor. Os teus pensamentos têm que dirigir santidade ao Senhor. Você foi chamado para ser santo. Você foi separado, consagrado e comprado para ser santo. Você não é igual ao resto do mundo. E o texto continua a respeito de Cristo. Ei, repara uma coisa. Quando Jesus morre naquela cruz, o que colocaram na cabeça dele? E com aquela coroa, o que aconteceu quando os espinhos entraram na carne? O que desceu? E aquele sangue nos purificou de todo pecado. A coroa da santidade não tinha honra. A coroa da santidade tinha espinhos. E por causa dela, todos nós estamos aqui. E bilhões de pessoas no mundo inteiro ainda se prostram diante do Todo-Poderoso. Entende uma coisa? A santidade não vai te levar para o palco. A santidade vai te levar para a cruz. A santidade não vai colocar holofote em cima de você. A santidade vai colocar chicote nas tuas costas. A santidade não vai colocar você entre os príncipes da terra. Vai colocar pregos no seu pulso. Só que é a mesma santidade que causa tanta dor. É a mesma que vai fazer você ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Levítico, capítulo 8, versículo 9. Pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou. E ele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Ei, irmão, entende uma coisa na ordem do processo. Você foi escolhido para ser um sacerdote. Você foi escolhido para ser um sacerdote. O templo vem primeiro. A igreja vem primeiro. O corpo vem primeiro. Você é servo da igreja, não dono. Não estou falando com relação ao pastor. O pastor. Não, não é. Você. Tem gente que, dependendo de quem foi pregar, não vem no culto.
Dependendo de quem for cantar, vai para casa. Eu não gosto do fulano e está cantando. Eu não gosto do cicrano e está pregando. Já pensou se Deus olha para você do mesmo jeito que você olha para Ele e fala, eu não gosto de você, onde você estaria hoje? Entende outra coisa? A santidade vem antes da unção. Tem gente que quer ser ungido primeiro para depois começar a se santificar. Nunca vai acontecer nessa ordem, não é um processo natural, não foi o que Deus determinou. Você se santifica primeiro e a sua vida em santidade vai atrair a unção de Deus para você. Quer ser ungido para pregar? Quer ser ungido para louvar? Quer ver o poder descer quando você tomar posse do altar? Você quer ver o fogo descer? Quer ver paralítico andar? Quer ver pessoa ser curada? Demônio ser expulso? Santifica a sua vida! Quer ver a bênção chegar na tua casa? Santifica a tua vida. Quer ver o milagre acontecer na tua casa? Santifica a tua vida. Atraia a presença de Deus. Deus não habita em templo sujo. Irmão, entende uma coisa, aprende isso aqui. Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, Elias já tinha um bom relacionamento com Deus. Ele já tinha intimidade com Deus para fazer as coisas acontecer. Mas na hora que ele vai oferecer o sacrifício, ele vai lá e conserta o altar. Na hora que ele vai oferecer o sacrifício, ele vai lá e conserta o altar. Se você for olhar para o Antigo Testamento, irmão, todas as vezes que o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo, ele passava por um processo absurdo de purificação que levava 7 dias. 7 dias. Se ele tivesse impuro, não era só o sumo sacerdote, os sacerdotes também, que conduziam a adoração no templo, que faziam o sacrifício, até para você fazer a limpeza e a manutenção do templo, você precisava se santificar. Deus não aceita nada de qualquer jeito, não adianta você querer falar isso. Quando eu era criança, uma vez eu ouvi uma irmã, parece que falando assim, que até a coruja louva o Senhor, por que eu não vou louvar? Irmão, se a coruja sentar no muro da casa de alguém e começar a cantar, você mesmo passa na rua e fala, tá gorando ali, vai morrer gente na casa. Aprende a dar o seu melhor para Deus. Aprende a se esforçar. O teu sacrifício não é o que você faz aqui, é o que você faz antes de chegar até aqui. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a palavra continua. A santidade, ela sempre vem acompanhada de uma missão. Mateus capítulo 4, versículo 13 diz, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das gentes, dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Lembra dessa profecia? Quem estava na sombra da morte, quem só aguardava a morte, quem não tinha mais salvação, viu essa luz. Viu essa luz. E essa luz brilhou. Só que o mais legal é o que vem depois desse texto. Versículo 17. Desde então,
começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Ei, entende uma coisa? Nesse momento de Mateus capítulo 4 aqui, Jesus acabou de sair do deserto. Ele passou por uma das maiores provações da vida dele. No momento em que ele é batizado, o Espírito paira sobre ele, ele ouve a voz: esse é meu filho amado, no qual a minha alma sente prazer. Ótimo. João já tinha visto ele e falou: aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois desse momento do batismo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pega Jesus e leva Jesus para o templo. Leva para a capital do Império, Roma. Levou para onde? Para o deserto. Deu tempo de Jesus fazer a marmitinha dele? Deu tempo de Jesus fazer uma maletinha de roupa? Entende uma coisa? É no deserto que Deus aperfeiçoa você. Aprende uma coisa, é no deserto que tem maná. É no deserto que a rocha jorra água. É no deserto que a coluna de fogo te aquece. É no deserto que a coluna de nuvem te refrigera. É no deserto que você vai ver os milagres de Deus acontecerem. Entende uma coisa? Seja grato quando Deus te conduz para o deserto. Sabe quem foi que pegou Jesus e levou para o pináculo, para o ponto mais alto do templo? Quem foi? Entende? Quem está querendo te exaltar antes da hora não vem de Deus, não. Passa pelo processo da santidade. Passa pelo processo da santificação e deixa que Deus faz o que é para Ele fazer, o que só Ele pode fazer pela sua vida. Entende uma coisa? Quando o povo vê a luz, a primeira atitude que Jesus tem, ele começa a pregar: arrependei-vos. A luz não é falar que vai ficar tudo bem, a luz não é falar que vai dar tudo certo, a luz é pregar o arrependimento, porque o arrependimento é dentro do arrependimento que existe a remissão e o perdão dos pecados. Como é que Deus vai perdoar um pecado do qual você não se arrepende? Como é que Deus vai perdoar um pecado do qual você não abandona? A luz fala do arrependimento. Se arrependam, mudem de caminho, mudem de atitude. E você vai ver o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Entende uma coisa? Quando você entrar no processo de santidade, poucos vão compreender a sua missão, o teu propósito. Quer ver o exemplo disso? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Você não se torna atraente quando você começa a se santificar. Você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais agradável. Quem olhar para você vai falar: é um coitado. Está lutando por algo que é incapaz, é impossível de se alcançar. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos, nós agradecemos? Não! Nós o reputamos como aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas
Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz para nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, olha para o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Por quê? Se você olhar para Getsemane, significa a prensa do óleo, o azeite mais puro que era usado para a iluminação. Ele não podia ser triturado para a extração dele. Ele era socado, esmagado, moído. Por quê? Não tinha impureza. Não deixava resíduo. Esse azeite era mais caro. Para que a luz resplandecesse, o azeite precisava ser moído. Para que a luz brilhasse, a azeitona precisava ser prensada. Quantas vezes você não orou e falou: está doendo, pai? Está doendo. É muita pressão sobre a minha vida. Só que se não for na pressão, o azeite não fica puro e a luz não brilha. Se você não passa pela prensa, a luz não brilha. A santidade não vai pôr glória em você. A santidade vai pôr peso em cima do seu ombro. A santidade não vai levar você para brilhar para o mundo apenas, vai colocar prensa nas suas costas. A santidade vai colocar crítica em cima de você. A santidade vai atrair perseguição, mas a luz vai brilhar. A santidade vai causar dor, mas a luz vai brilhar. A santidade vai trazer desespero, mas a luz vai brilhar. A santidade vai fazer você sangrar, mas a luz vai brilhar. Tá doendo, não tá? Tá pesado, não tá? É difícil, não é? Só que a luz vai brilhar, irmão. Agradece porque Deus está extraindo o azeite mais puro. Aleluia. Agradece porque o cheiro da unção está subindo. Aleluia. Repara que esse azeite da iluminação é o mesmo azeite que iluminava o templo. Repara que esse azeite da iluminação era o mesmo azeite usado para ungir o sacerdote. Dói, não dói? E Deus quer deixar doer, porque Ele ainda não acabou a extração de azeite. Dói, não dói? Mas essa é a dor de você ver milagre acontecer. Dói, não dói? Mas essa é a dor de você ver seu filho louvando o nome do Senhor. Tá doendo, não tá? Mas essa é a dor de você louvar e o céu se abrir. Tá doendo, não tá? Mas essa é a dor que você precisa passar para a cura daquela enfermidade. Tá doendo, não tá? Mas essa é a dor de você subir no ministério. Tá pronto para viver em santidade, igreja? Tá pronto para viver em santidade? Jesus não prometeu que o povo ia gostar de você. Ele não prometeu que ninguém ia gostar de você. Pelo contrário, Ele prometeu que algumas pessoas, quando te perseguissem, aí iam achar que estavam fazendo um serviço para Deus.
Eu vou um pouco mais fundo. O azeite não vai parar enquanto tiver vaso para encher. O azeite não vai parar enquanto tiver vaso para encher. Então aguenta. Eu não vim aqui para te dizer que Deus vai tirar você dessa prova, porque Ele não vai. Porque é justamente essa prova que você está, que está extraindo o azeite da sua vida. É justamente essa dor que você está passando, essas lágrimas que você está derramando, que está fazendo a tua luz brilhar para iluminar o templo do Senhor. Dói, não dói? Aguenta, porque a tua dor está agradando ao Senhor. A tua luz brilha no meio das lágrimas. A tua luz brilha no meio dos gemidos. A tua luz brilha quando você encosta o rosto no chão e fala: Senhor, eu não aguento. E Ele fala: aguenta. Aguenta, porque ainda tem azeite para tirar. Ele manda gassuire na maçã na lavaçu de cadana. Manda gassuire nem manalai caragassuire na. Manda su de quem na mão não xi nem do som nem alerca. Na bai da la suriana. Aprende uma coisa sobre a luz. Você está na prensa. João capítulo 3, versículo 14. Aguenta um pouquinho aí. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Estamos falando a respeito de santidade, do processo da santidade, do caminho da santidade. Não tem como você se santificar tentando seguir outro caminho. Não tem atalho. É o que Deus estabeleceu e ponto. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que nenhum que nele crê pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, entende por que para Deus agradou moer o próprio filho, e esmagar o próprio filho? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende uma coisa? Quando Israel peca, Israel estava sofrendo por causa do pecado. No meio do deserto, serpentes ardentes estavam mordendo o povo e morreu muita gente em Israel. Então Deus fala assim, confere e constrói uma serpente de bronze parecida com as serpentes que mordiam o povo. Levanta ela numa estaca. E todo aquele que for picado e olhar para ela, não vai morrer. Esse texto faz menção a isso. A serpente era parecida com as serpentes do deserto, não era porque era bonitinho, não era para ter uma imagem para se adorar. Era para o povo olhar para aquela serpente e falar, a cobra me mordeu por causa do meu pecado. A cobra me mordeu por causa do meu pecado. Só que a partir do momento que ele lembrava do pecado e da mordida da cobra, ele sarava. O Filho do Homem, Paulo fala sobre isso, ele veio em semelhança da carne do pecado. Mas ele, sem pecado, condenou o pecado na carne.
Só que diferente da serpente de bronze, igual a serpente de bronze, para lembrar do pecado, ele é colocado numa cruz. E no alto daquele monte, ele é o quê? Levantado. Ele não foi colocado na cruz em pé. Ele foi colocado na cruz no chão. E ele foi levantado. E até hoje nós olhamos para a cruz. Até hoje nós olhamos para a cruz. Lembramos do nosso pecado. E lembramos que diante de Deus, quem devia estar lá era nós. Mas hoje nós temos a vida. Porque ele foi levantado. Nós temos a vida porque dele foi tirado o azeite mais puro. E esse azeite fez a luz brilhar. E essa luz brilha até hoje. E cumpre o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A santidade, ela não termina em você. A santidade, ela termina quando você se torna a inspiração de alguém. Terminando já, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Cristo é a mesma palavra de Messias, que é ungido. E ele lá destilando azeite, e ouvindo isso. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça recebemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, pega esse ladrão da cruz. A Bíblia não fala que era um ladrão, era um malfeitor, alguém que fazia o mal. Um queria a salvação da dor imediata. Tira eu daqui, se você é quem está dizendo que é. E o outro fala: eu mereço estar aqui. Lembra de mim, Senhor. Ei, repara uma coisa. Aquele cara não deixou de ser um malfeitor nunca. Ele foi para aquela cruz por causa do erro dele, do pecado dele. Ele estava sofrendo porque ele merecia aquele sofrimento. Mas aquela pessoa que estava lá, Jesus estava naquela cruz por causa dela. Por causa daquele malfeitor, Jesus estava naquela cruz. E não era só por causa dele. Era por causa de mim. Sabe quem era aquele malfeitor? Aquele malfeitor era eu. Aquele malfeitor era você. Responde para mim, o que você fez de bem para merecer a salvação que você alcançou pela graça? O que nós fizemos de bom para alcançar a salvação? Que se não fosse pela graça, nenhum de nós estaríamos aqui. A nossa condenação não era só uma cruz, a nossa condenação era o inferno, era a eternidade em sofrimento, mas Ele assume toda aquela dor para salvar a minha vida. Entende uma coisa? A recompensa da santidade não é só para você. A santidade, ela tem propósito quando ela alcança outras vidas através da sua. Viver em santidade no meio de uma geração perversa. E eu finalizo aqui com as palavras de Cristo para Laodiceia: aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé.
Irmãos, eu já excedi muito o horário, mas eu preciso fazer essa oração. Para que Deus te separou? Tenta descobrir para que Deus te separou, para que Deus te chamou. Não é só falar, eu sou chamado por Deus. Eu sou chamado por Deus para esse propósito aqui. E fica firme nele. Porque é dentro do teu propósito que Deus te santifica. Jesus cumpriu a missão dele. A missão dele levou ele para a morte de cruz. Só que quando ele levanta, ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Quer receber poder de Deus, irmão? Esteja a ponto para caminhar com ele até a morte. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Feche os teus olhos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver em santidade. Ajuda-nos a cumprir a tua vontade. Ajuda-nos a cumprir a tua missão, o teu desejo. Ajuda-nos, Senhor, a suportar o momento em que somos prensados para a extração de azeite. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa missão, de sermos o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa existência seja para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.